Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal O Portal do Conhecimento. Eu sou o professor Ivair, sou formado em Filosofia, Teologia e Pedagogia. Pessoal, no vídeo passado nós falamos do Evangelho de Mateus fazendo um apanhado breve, um apanhado geral. Hoje nós vamos entrar na primeira parte do evangelista Mateus, da sua narrativa. Pessoal, antes de mais nada, importante saber por que esse evangelho ganha o nome de Mateus. Foi Mateus mesmo quem escreveu esse evangelho? Lembrando que aqui Mateus é aquele cobrador de impostos. Mateus Levi ou Levi Mateus. Bom, não há comprovação se foi realmente Mateus quem escreveu, após a sua conversão, da sua experiência com Jesus Cristo, né? Se ele, como sendo um conhecedor, com certeza tinha formação, se foi ele mesmo quem escreveu, ou se foi compilado, ou se foi outro autor. Também sobre a datação do Evangelho de São Mateus. Em que ano foi escrito? Os especialistas registram que o Evangelho de São Mateus pode ter sido escrito entre os anos 60 e 70, né, logicamente depois de Cristo. O ano 70, né, foi o ano da destruição de Jerusalém. Há um grupo que coloca que o Evangelho foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Se for então verdade, e há indícios, né, no próprio texto dessa verdade, então ele foi escrito após o ano 70. Qual que é o centro da mensagem do Evangelho e a quem é direcionado o Evangelho? O centro da mensagem do Evangelho, é lógico, como o Novo Testamento, é a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho, o evangelista, a gente vai ver aqui na primeira parte, em específico, que é o estudo de hoje, a preocupação dele, primeiramente, é apresentar Jesus como o Messias, como aquele que foi esperado no Antigo Testamento, foi anunciado pelos profetas e que se cumpre em Jesus Cristo. Depois, o evangelista ele tem um público-alvo ao escrever, né, a desenvolver a sua narrativa. Ele tem um grupo de pessoas em específico. A gente nota isso claramente. E os estudiosos já constataram. Mateus ele escreve para todos nós, é claro, porém, mais em específico para o público judeu. Mateus está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo e também para judeus que, após a destruição de Jerusalém, do templo, e especificamente do templo, com a dispersão dos judeus e do judaísmo, então, alguns anos após esse fato, esses judeus eles vêm se reunindo novamente e na tentativa de reconstituir a religião judaica. Então, o cristianismo ali, que já no seu início, ele vem sofrendo um certo ataque por parte desses judeus, em negar, né, insistir em afirmar e negar que Jesus ele não é o Messias. Esse Jesus pregado aí pelos apóstolos, pela primeira comunidade, não é esse Messias que os judeus tanto esperam. Então Mateus ele vai carregar o seu texto com elementos comprobatórios de que sim, Jesus é o Messias esperado. Então veja bem, por isso que Mateus ele começa o seu evangelho, já no capítulo 1, ele começa fazendo uma genealogia de Jesus Cristo. Então ele vem primeiramente fazer uma genealogia humana, para provar que Jesus ele precisa provar para os judeus isso, que os judeus, né, um dos pontos que o judaísmo espera e que seja notado, seja notório no Messias, é que ele deve ser de origem de Davi. Ele tem que estar ligado, né, à linhagem do rei Davi. Então, Mateus faz tudo isso aqui, essa genealogia no capítulo 1. Ele vem falar que Abraão gerou Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá, e assim vai. E o Evangelho, o capítulo 1
nessa origem humana de Jesus, ele vai fazer todo esse desenrolar e vai terminar, né, colocando que Jesus, ele está ligado diretamente, ele é descendente do rei Davi. Pronto. Precisava provar isso para os judeus. Ok? Então está provado. Depois disso, e é interessante, antes da gente passar para o segundo tópico, essa genealogia humana, a gente está fazendo aqui falando da genealogia humana de Jesus, ela termina dizendo que entre cada momento desse, né, da história, houve 14 gerações. Então, o evangelista cita o número 14 aqui 3 vezes. Até chegar a Jesus, 14 gerações. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Do exílio na Babilônia até a chegada de Jesus, o Cristo, 14 gerações. Interessante. Por que Mateus coloca esse detalhe, né, do número 14? Veja bem, no judaísmo, o nome próprio da pessoa, ela tem também uma referência a número, referência numérica. E o nome de Davi, o nome Davi, a referência para Davi é o número 14. Então, olha só, o tempo todo Mateus querendo provar para os judeus que Jesus, ele é da linhagem do rei Davi. Depois nós vamos ter a origem divina de Jesus. Aqui vem um detalhe muito importante sobre a visão messiânica, né, propriamente judaica. O evangelista Mateus se preocupa em apresentar não só a origem humana de Jesus ligada a Davi, como também a origem divina. Jesus não é só humano, Jesus é também divino. Jesus tem natureza divina. Isso vai ser muito importante, né, ao longo da história do cristianismo, principalmente na Idade Média, nas primeiras discussões, né, nos primeiros concílios. Os judeus, eles aguardam o Messias até hoje, né, não são todos, é claro. A gente tem um movimento, já naquela época, porque muitos judeus, os primeiros cristãos foram os judeus, é lógico, Jesus ele é judeu, e ele prega para os judeus, primeiramente, e os que convertem-se são judeus. Então, esses judeus cristãos, né? Esses judeus que acreditam que Jesus é o Cristo, por isso, judeus cristãos. Mas os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, eles têm um motivo para isso. Uma delas é justamente essa aqui. Agora, mas Mateus ele faz questão de acentuar, né, que aqui nesse ponto o messianismo inaugurado por Jesus, ele é distinto do messianismo dos judeus, do judaísmo. Porque para os judeus, o Messias ele não terá característica divina, apenas característica humana. Ele será um profeta, um homem de grande sabedoria enviado por Deus, né, de grande espiritualidade, uma autoridade, né, política. Ele vem, né, para restaurar o reino de Israel na espiritualidade, também na política, em todos os seus sentidos. Porém, ele não é divino, ele não é Deus. Mas, né, nós acreditamos que Jesus, além de ser homem, humano perfeitamente, também é divino. Então, ele, na origem divina de Jesus, Mateus vai colocar que ele vai narrar sobre como, né, que a Virgem Maria concebeu a Jesus. Ela concebeu por obra do Espírito Santo. Então, ou seja, essa ação de Deus na vida de Maria, né, então ela engravida sem ter relação com José, né, contato com José. Depois, ele será chamado de Emanuel, né, que significa Deus conosco, essa referência à divindade, nesse nome com referência divina. Depois, Jesus, né, e Yeshua, ou seja, Deus salva, Yahvé salva. Então, esse detalhe aqui também muito importante para nós, né, para o nosso estudo. Depois, nós vamos ter, já no capítulo 2, a presença, né, a imagem dos magos do Oriente, dos 3 magos do Oriente. O que simboliza, por que Mateus colocou aqui nessa passagem?
a presença dos reis magos, os magos que vão adorar o menino Jesus. Os magos simbolizam, né? Claro, Mateus está escrevendo para os judeus, mas ele tem também na sua mente ver a necessidade de dizer também que Jesus, não, claro, não vem só para os judeus, Jesus vem para toda a humanidade. Então, os magos do Oriente, eles representam, né, esses povos de outras regiões ali do Oriente, não só Israel. Então, e nesses magos do Oriente estamos nós também, né, todas as nações, os povos espalhados pelo mundo inteiro, que devem reconhecer Jesus, né, como o Messias, como o Cristo, como o Salvador. Depois nós temos aí os 3 elementos, né, o ouro, o incenso e a mirra. Os presentes que os magos levaram para o menino Jesus. Isso tem um simbolismo muito forte, gente, que está presente no Antigo Testamento. O ouro, né, simboliza realeza, ou seja, Jesus reconhecido como rei. Ele está ligado à linhagem monárquica no Antigo Testamento, ligado a Davi, na linhagem de Davi, mas também vai ser um grande rei, como Salomão, mas não vai ser um rei qualquer, não é só um rei terreno, né? Mas ele é o rei do universo, o rei de toda a criação, ele tem um domínio sobre toda a criação. E nele, a criação será renovada, né? O que Deus fez no Antigo Testamento, a sua criação, e depois do pecado do ser humano e a queda do ser humano, Jesus ele vem como prometido, redentor, salvador. Então ele vem reinando sobre essa criação e renovando essa criação, resgatando essa criação. E o incenso simbolizando o sacerdócio, né? Ou seja, o incenso era usado pelo sacerdócio no templo para fazer os sacrifícios, as oferendas, para apresentar as orações, né, do povo a Deus. O sacerdote que entra no templo e apresenta, né, os pedidos do povo. Jesus ele é sacerdote, mas ele não é um sacerdote qualquer. Ele é o sumo sacerdote, né? E ele vem não só como sacerdote para apresentar a oferenda, as orações do povo a Deus, do novo povo, do povo nascido na nova aliança, mas também ele é sacrifício. O seu sangue vai ser derramado na cruz e ele se oferece. Ele é sacerdote e é vítima e é sacrifício e oferenda ao mesmo tempo. E depois nós temos a mirra, né? O óleo da mirra que era usado para ungir reis e profetas. Então, Jesus ele tem também essa natureza profética, né? Essa missão profética, melhor dizendo. Jesus é rei, sacerdote e é profeta. Então, ou seja, ele vem para, com a sua palavra transformadora, a humanidade, a criação, decaída pelo pecado, que agora vai ser renovada pela sua palavra libertadora e transformadora. Pessoal, depois nós temos então, para finalizar o capítulo 2, a gente está falando aqui da primeira parte do Evangelho de São Mateus, né, da genealogia, a necessidade que Mateus vê em provar, principalmente para os judeus, isso é natural, porque os primeiros cristãos eram judeus, a pregação acontece primeiro dentro do judaísmo. Então a gente termina o capítulo 1º e 2º, e a gente fala, né, falando sobre os magos, e depois da fuga da Sagrada Família para o Egito, né, e a volta dessa família do Egito para Nazaré. E é interessante que aqui a gente vê o tempo todo, né, a presença, o evangelista narrando e finalizando, sempre colocando que por que foi para o Egito, né, para a perseguição de Herodes, ou seja, para cumprir, Deus chamou do Egito. E depois, quando a Sagrada Família volta do Egito, então, a gente vê mais uma vez a presença, né, das profecias. A gente vê então a necessidade de Mateus de registrar que Jesus ele vem para cumprir as profecias. Então a gente passa para o capítulo 3º, onde a gente já entra já no batismo de Jesus e já vê a presença, né, do personagem João Batista. João Batista está ali como profeta já dos novos tempos, do Novo Testamento, anunciando, né, a chegada do Messias, do libertador, e ele está pregando o arrependimento
e às margens do Rio Jordão, pregando o arrependimento para os seus ouvintes, para que abram o coração, e abrindo o coração, que eles sejam batizados. E o batismo vem justamente, após esse arrependimento. Jesus chega para ser batizado também. E João até resiste, dizendo, eu que devo ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Então Jesus fala, não, deixa como está. Então, ou seja, do nascimento, da genealogia, dos reis magos que vêm como que reconhecendo a realeza de Jesus, o sacerdócio e essa natureza profética, a gente vê João Batista também como grande profeta, confirmando que Jesus é o Messias esperado. Então Jesus é batizado e logo após ele já vem a sua preparação, ele é levado para o deserto, Ele passa 40 dias jejuando, se preparando em oração, mostrando para nós a necessidade da oração. E ele é, então, conduzido pelo Espírito a um grande monte, e ali ele é tentado pelo demônio. E Jesus resiste a todas as tentações. Então, Mateus ele vem provando que Jesus ele é esse Messias ligado a Davi, ele é esse Messias que é também Deus, ele é esse Messias que vem e ele resiste a todas as tentações mundanas, que está focado na sua missão, no anúncio da boa notícia. E depois nós temos então já aí, finalizando o capítulo 4, pessoal, que é o último capítulo dessa primeira parte do Evangelho de São Mateus, que nós estamos estudando hoje, nós já vemos então, depois de preparado, tentado, e ele vencer essa tentação, Jesus começa a sua pregação inicial. Então Jesus começa a pregar, e ele começa pregando dizendo, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Então, mais uma vez, assim como João Batista, Jesus ele começa colocando a necessidade do arrependimento. Ou seja, a humanidade decaída, o povo aprisionado pelo pecado, as profecias do Antigo Testamento falando que Deus não ia deixar a humanidade aprisionada pelo pecado, ia enviar o libertador, e Jesus é esse libertador. Ele chega como Messias, como Redentor. Mas para que essa redenção, a obra da redenção aconteça, é preciso primeiramente que haja o arrependimento de todas as falhas. Então, o evangelista Mateus ele está escrevendo principalmente para aqueles entendidos da lei, os fariseus, dos escribas e dos saduceus, aqueles que se diziam entender muito do Antigo Testamento, da Torá, que conheciam a lei, se colocavam acima dos outros, por ter esse conhecimento, porém que não praticavam. Então, ou seja, Jesus ele segue a mesma linha de João Batista, colocando a necessidade de se arrepender. Não, é preciso se arrepender, não basta conhecer a lei. Vocês conhecem a lei, mas vocês não vivem, não praticam. Essa lei precisa ser vivida de dentro para fora, do coração, transformar a vida. E esse reino dos céus que é ele mesmo que como o Pai e o Espírito Santo, que a gente vai ler no decorrer dos nossos vídeos, do nosso estudo, e nos outros capítulos do Evangelista, que Jesus vem justamente anunciar e dar como conhecimento a todo o povo. E a gente vê, pessoal, já para finalizando então o capítulo 4, e a gente já vai também aqui quase praticamente que entrando no final do vídeo de hoje, que é essa abordagem da primeira parte do Evangelho de São Mateus. Jesus, então, ele, além de começar pregando o arrependimento dos pecados e já falando do reino dos céus, ele também começa a fazer discípulos. A gente já vê a questão do discipulado. A gente já vê que, olha, ele já começa ali pregando, ao longo do caminho ele encontra os 2 primeiros discípulos, que depois se tornarão apóstolos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam ali pescando, e Jesus fala, vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. E os 2 deixam tudo e começam a seguir Jesus. E mais à frente, Jesus vai se deparar também com Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com Zebedeu, costurando as redes dentro do barco. E Jesus vai também chamá-los. E eles imediatamente vão deixar o pai e o barco e vão
começar a seguir Jesus. Esses que depois se tornarão, né, não só discípulos, mas também apóstolos. Então Jesus começa, a gente já vê aqui o início do ministério de Jesus. E a gente vê já no último tema do capítulo 4, né, aqui no versículo 23, ensino e curas pela Galileia. Pessoal, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, anunciando o evangelho do reino e curando toda espécie de doença e enfermidades no meio do povo. Grandes multidões o acompanhavam, vindo da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do Além-Jordão. Pessoal, é muito importante esse elemento que Mateus coloca, que Jesus já começa a curar de todas as doenças. Jesus começa a fazer milagres, a curar as enfermidades. Pessoal, a gente vai ver mais adiante, quando a gente aprofundar mais no Evangelho de São Mateus, que uma das características, e aqui também é reconhecido pelos judeus, né, que os judeus, como eu já falei, não só aqueles da época de Jesus, como os de hoje, né, que estão espalhados pelo mundo inteiro, ou que estão lá em Israel, né, que Israel que foi um estado proclamado novamente a partir do ano de 46 pela ONU, né, e muitos judeus voltaram para ali, e ali estão concentrados, é que os judeus, eles, nessa espera messiânica, né, que a maioria, a gente sabe que tem a comunidade de judeus cristãos convertidos, até hoje tem judeus que se convertem e aceitam que Jesus é o Messias, mas que a maioria ainda hoje não creem que Jesus é o Messias e que esperam a vinda desse Messias, né? Mas que existem alguns pontos, né, em que a gente vê aqui no Evangelho de Mateus, que eles concordam. Olha, o Messias, ele deve curar, né? Ele deve vir curando, ele deve vir resgatando, ele deve vir sanando o sofrimento, vencendo a morte. Então a gente já vê esse elemento aqui no Evangelho de São Mateus, e Jesus, mais uma vez, Mateus provando que ele é o Messias, porque ele vem e cura, ele liberta do sofrimento. Pessoal, e por falar nessa questão, né, então, porque o Evangelho de São Mateus ele é direcionado, é claro que ele é direcionado para todos nós, para toda a humanidade, para todos os povos, e os magos, eles representam essa humanidade, né, por completo. A salvação de Deus é para toda a humanidade, mas Mateus está escrevendo principalmente para judeus, que estão ligados muito ao Antigo Testamento, à Torá, né, aos profetas e à lei. Então, Jesus, ele vem, a gente vai ver no decorrer do Evangelho, que ele vem para cumprir as profecias. Por isso que o evangelista o tempo todo está colocando, né? Assim como está escrito, assim como foi dito, né? Então, o tempo todo ele colocando os elementos, né, das profecias do Antigo Testamento. E Jesus vem não para abolir, a gente vai ver isso mais adiante, a lei, mas para complementar a lei. Pessoal, mas por que os judeus até hoje, né, não esperam, aliás, não acreditam, né, a maioria dos judeus não acreditam que Jesus é o Messias? Ora, primeiro, os judeus, para eles, Jesus não é o Messias, porque o Messias ele deve vir, ele deve ser de natureza judaica, é claro, da tribo de Judá, ele deve estar ligado diretamente à linhagem de Davi, ok? Mas o Messias, ele deve construir o terceiro templo, né? Ora, nós sabemos que foram construídos 2 templos até hoje, não é isso? O primeiro pelo rei Salomão, o segundo por Neemias, e o último destruído por Roma, né? E agora está aí, os judeus aguardam a construção do terceiro e último templo. Então Jesus, se fosse o Messias, a primeira coisa, ele teria reconstruído o templo. Então, não reconstruiu, ele não é o Messias. Depois, ele deveria ter reunido todos os judeus, né, na Terra Santa, os judeus da diáspora, da dispersão, deveria ter levado, os judeus deveriam ter voltado todos, né, os judeus espalhados pelo mundo, eles deveriam estar na Terra Santa. E não estão, tem judeu espalhado pelo mundo inteiro. Estou colocando esses elementos, né,
Só porque a gente está falando aqui do Evangelho de São Mateus, e dessa parte primeira, em específico, Mateus escrevendo para os judeus, provando que Jesus é o Messias, sim, né? Então, só para acentuar, naquela época e ainda hoje, por que que os judeus, a maioria dos judeus, né, não acreditam que Jesus é o Messias? E depois, depois que o Messias chegasse, né, os judeus pensam assim, não existirá mais guerras, será um tempo de paz universal. E tá aí as guerras para todo lado, os judeus argumentam assim, né? Tem guerra para todo lado ainda hoje. Então, se Jesus fosse o Messias, não existiria mais guerras. Então, assim, são vários elementos, né, que a gente vê, ainda hoje, a argumentação, né, do povo judeu, né, do judaísmo, para negar esse caráter messiânico na pessoa de Jesus. Mas a gente sabe que, assim como o evangelista Mateus, né, principalmente pelo testemunho dele, a gente sabe que Jesus ele é o cumprimento das profecias e também da lei. Então, agora, a partir de agora, a lei, né, a gente vai ver no próximo capítulo, na próxima parte, próximo vídeo, a gente já vai entrar na segunda parte do evangelista Mateus, que vai tratar, na sua narrativa em específico, do ministério, da atividade ministerial de Jesus. A gente vai ver na atividade ministerial de Jesus que esses elementos messiânicos, de tudo que foi dito no Antigo Testamento, né, pelos profetas sobre o Messias, né, Jesus está cumprindo. E os profetas que falam, né, sobre o Messias chegará, principalmente Neemias, Jeremias, Zacarias e o profeta Isaías. Então a gente vai ver o tempo todo aqui no Evangelho de São Mateus referência a essas profecias e Jesus é esse cumprimento. Então no próximo vídeo, né, nós vamos estar aprofundando a questão da atividade ministerial de Jesus, tá? E começa com uma passagem muito linda, que é o Sermão da Montanha, no capítulo 5º, onde Jesus sobe a montanha, seguido por uma grande multidão, senta-se e começa a ensinar. E ele começa a falar, bem-aventurado, né, os pobres de espírito, e assim por diante. Quer dizer, a gente vai ver que as bem-aventuranças nada mais é que exatamente o cumprimento, a vivência da lei. A lei antiga, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Ela deve surtir efeito na vida da pessoa. E esse efeito é justamente as bem-aventuranças, a transformação da vida da pessoa. Então Jesus ele é esse novo Moisés. Assim como Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu diretamente de Deus a tábua dos 10 mandamentos, Jesus ele vem, né, e como essa nova mensagem, essa nova lei, agora a lei do interior, a lei que transforma o coração de dentro para fora, né, e da salvação do reino, e ele então vem para ensinar, para libertar e para salvar. Pessoal, então esse foi o estudo de hoje, né? O vídeo de hoje. Agradeço muito a vocês pela atenção e não esqueçam de dar aquele joinha, tá? De se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.